Nós já fizemos o apelo para que você traga a sua Bíblia. Alguém que está aqui nessa noite não tem Bíblia? Levanta a sua mão, por gentileza. Não tem Bíblia, papel. Não é vergonha não, irmão. Bíblia está caro para chuchu. Tem alguém que não tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia? Amém? Não é uma Bíblia por casa, é uma Bíblia por pessoa. Não é uma Bíblia por casa. Minha casa tem Bíblia. Não, irmão, é uma Bíblia por pessoa, é a sua Bíblia. Eu de vez em quando me pego brigando um pouco com a Débora, porque ela pega a minha Bíblia, porque é letra gigante, e a gente está sofrendo um probleminha de idade que está avançando, e eu coloco letra grande, e o meu óculos, que é de 2 graus para leitura, não está dando. Falei, aí irmão, só um milagre do céu mesmo, porque o negócio está ficando igual ao irmão Sérgio. Irmão. Você está chegando, né? Já passou, né, irmão Sérgio? Espera aí também, né? Mas se você não tiver Bíblia, eu tenho 5 Bíblias de irmãos que não querem, e eu vou te doar. Eu vou arrancar a dedicatória e vou fazer uma dedicatória da igreja para você. Verdade. Nós temos mais 5 Bíblias de estudo. De estudo. E você não sente falta, esse que é o pior. Eu vou arrancar a capa, vou escrever em doação, igual tem o texto lá de Coríntios que fala ao Deus desconhecido, em doação ao doador desconhecido, eu vou colocar o seu nome. Parabéns, você acaba de ganhar essa Bíblia. Então você fala comigo no final da reunião. Tem Bíblia de estudo, irmão? Não é possível. Bíblia de estudo nem sai de casa. É para ficar lá, você estudar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Também não é para você deixar aberto no teu carro. Em nome de Jesus. Pô, aquela página amarela. Por quê? Porque me protege de todo o mal. Vai. Diz assim, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, para quem, queridos? Para quem? Nós, é eu e você. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde estão os questionadores desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Repete. Porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Quando Bruno colocou para nós o desafio de nós pregarmos essa série de mensagens, e só para te adiantar, mês que vem, ou seja, semana que vem, nós vamos começar uma série de mensagens sobre família. Então, por isso que mês que vem, em maio, nós vamos com os homens para a Pedra da Marcela, e no mesmo dia vai ter encontro das mulheres aqui. O coro come lá e come aqui. Vai ser top. Quando nos juntarmos novamente, vai estar uma maciez total. Quando eu estava ouvindo, e é claro que eu ouvi, porque a mensagem foi ministrada pelo pastor Bruno, da igreja Pedra Viva, Casa da Rocha, tinha uma pedra em algum lugar aí, Casa da Rocha, Pedra Viva, cara,
Casa da Rocha, pastor Bruno, aquele que canta no Resgate. Eu ouvi, e eu falei, não caiu no meu coração. Eu falei, não vou pregar nada. Bruno, você é muito bom, mas valeu, eu vou pregar outra coisa. Mas ele fez uma introdução em que é importante que você saiba. Um pano de fundo sobre o que você entenda. Eu ia pedir para jogar no telão aqui. Quem quer? É você mesmo? Procura lá, cidade de Corinto na época de Paulo. Vai aparecer, você joga para mim aqui. Rapidinho, dá tempo, você é gente boa demais. Te fiz elogio, falei que você está bonito. Vai. Ainda bem que não pode mentir do altar, né? Então, Mas vamos lá. E ele fez um pano de fundo para que você entenda o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma das mais difíceis cidades de se pregar o Evangelho. Era uma das mais dificultosas cidades de poder anunciar. Por quê? Porque o pecado estava ali reinando, a promiscuidade. Como eu falei, eles, como era uma cidade que tinha portos, eles tinham deuses para todos os lados. Eles tinham deuses para todo mundo que chegasse ali. Então, quando Paulo ele chega àquela cidade para poder instituir uma igreja, você imagina uma igreja que nasce do meio de uma perversidade, de um povo idólatra, de um povo com maior dificuldade de poder entender, no meio de ladrões, no meio de homens e mulheres passageiros, porque era uma cidade transitória. Quando nós saímos de Americana para virmos para São José dos Campos, uma das coisas que nós ouvimos essa semana, não lembro de quem, falou assim, cuidado com aquela cidade, porque aquela cidade é uma cidade transitória. A pessoa chega em janeiro, passa um ano, e quando chega dezembro, novembro, ela vai embora para a sua cidade. Ela só vai lá para trabalhar. Cuidado com o tamanho da promiscuidade daquela cidade. Saiu uma pesquisa aí de adultério, é uma das cidades que mais tem adultério. E Corinto não fugia muito. Corinto era uma cidade desse jeito. Só para que você entenda, não sei se vai dar tempo de colocar aqui, já achou aí? Eu quero o istmo, eu quero o mapa. Desculpa, não falei, né? Eu quero o mapa, Bruno, eu quero o istmo, lá, a península. Não é istmo que chama, não, é só península mesmo, viu? Istmo é outra coisa que está escrito aqui, que está na minha cabeça, é península. Mas é uma cidade em que passava por tantas coisas. Só para que você entenda, era uma cidade importante, um centro comercial romano, uma cidade rica, diversificada de conhecimentos, de luxúrias, e conhecida pelos jogos. Lá tinham jogos que eram jogos parecidos às Olimpíadas, eventos religiosos e esportivos. A cidade era conhecida pelo comércio, e sobretudo um comércio marítimo. Era um grande centro religioso, sexualidade, prostituição. E Paulo funda a igreja de Corinto dentro dessa visão, dessa questão. Só para que você tenha ideia, era um centro comercial. Está demorando colocar o mapa aqui. Isso, então, por favor, apaga a luz aqui. E amplia essa foto aqui. Era um centro comercial. O que é isso? Está chamando? Faz cachorro? Eu não entendi isso não, mas tá bom. Amplia essa foto para mim. Dá para ampliar, Guilherme? Porque senão a gente não consegue ver. Amplia porque não dá para ver que tem um riozinho ali, ó. Não dá para ampliar? Que legal. Agora deu pau, daqui a 22. Quem? Morreu? Jesus ressuscitou. Vamos lá. Só para que você tenha ideia ali, Corinto ele está no meio, você viu? Estava ali no meio. Tinha um rio, uma península, Corinto e o restante dessa península. O que os navios faziam? Eles paravam num porto. Corinto tinha 2 portos. Eles paravam num porto, descarregavam a carga ali, atravessavam aproximadamente 3 quilômetros de terra e reabasteciam o próximo navio para seguir viagem. Por que isso?
Porque dar a volta, então aqui está toda a terra, dar a volta era muito perigoso, porque o mar era um mar hiper mega agitado. Afundava muito navios e piratas, já tinha naquela época. Então eles paravam, atravessavam por terra e colocavam em outro navio. Agora você imagina, vinha um navio de uma cidade, parava ali com a sua cultura, com aqueles homens, muita prostituição, eles atravessavam todo aqueles 3 quilômetros por dentro da cidade e reabasteciam outro navio que já estava esperando há bastante tempo para continuar a sua viagem. Então Corinto era uma cidade rica, mas ao mesmo tempo a pobreza do pecado inundava essa cidade. Se você começar a ler o livro de Coríntios, você deveria fazer isso, leia a primeira e segunda carta. É uma carta que Paulo, ele começa a auxiliar a igreja em alguns costumes. Então, mulheres, não use roupa de homem, não corte seus cabelos. Por quê? Porque os homens da época viam a nuca das mulheres e ficavam loucos. Ai, que coisa! Que nuca, hein? Pô, que loucura, cara. Os caras devem ser muito loucos mesmo. Que nuca! Nunca vi uma nuca assim. Aquela nuquinha gorda assim, ó, cheia de franzidinha aqui atrás. Eu nunca vi essa nuca. Mas era assim. Tanto que você pega igrejas que se pautam nessas cartas para colocar usos e costumes na igreja. Mas era uma realidade daquela cidade. Paulo trazia orientações severas a essa carta. Paulo, ele declara ali que um filho tinha relações sexuais. O Bruno falou isso na última reunião, na quinta-feira. Ele tinha relação sexual com a sua madrasta. Ou seja, o pai achando que estava abafando e o filho estava abafando o pai. Era esse coração que reinava no coração da igreja de Corinto. Era esse coração que estava naquele lugar. E Paulo entra para poder falar do amor de Deus. E essa carta, há alguns estudiosos, inclusive o pastor Bruno fala isso, que possivelmente Paulo tenha recebido algumas perguntas e que as 2 cartas de Corinto são só respostas. São só respostas, pai? São só respostas. A igreja perguntando para Paulo e Paulo respondendo. Olha, não é bom que eu faça assim, não é bom que eu faça assado. Ah lá, ó, Corinto, está vendo? Tem ali ficou lindo. Tem ali, ó, aquele canal, eles paravam ali, tinha um porto, eles atravessavam por terra, abasteciam outro navio que saía. Caso contrário, eles tinham que passar por baixo aqui, ó, de toda essa terra, que era extremamente perigosa, e continuar a viagem. E o gasto e tudo era muito alto. Então eles passavam ali, que não tinha ainda um canal. Hoje tem um canal. E aí eles faziam isso. Por isso que Corinto não é tudo isso aqui não, viu, irmãos? É só aquela bolinha preta. Era uma cidade riquíssima. Só lá, ó. Pronto. Obrigado, Guilherme. Você é fantástico, viu? Por isso que Paulo, ele traz essas respostas ao povo. Essas respostas, eles começam a questionar Paulo. E Paulo começa a responder. Então, se você lê o livro de Corinto, é interessante que você leia imaginando a resposta. Que você leia imaginando a pergunta, melhor, que eles fizeram a Paulo. Essa semana eu fui jantar na casa de uma pessoa, e essa pessoa falou que a filha pegou o caderno e escreveu só as respostas. Mas, filha, o que está escrito aqui? Não, a pergunta eu posso imaginar pela resposta que eu anotei. Loucura. Essa é a loucura da cruz. E é exatamente o que Paulo fez. Quando nós nos deparamos com isso, então, Paulo, ele traz a loucura da cruz em 2 aspectos. Para os crentes, é vida. Para os crentes, para aqueles que se renderam a Cristo Jesus, é vida. Loucura da cruz é estabelecida para aqueles que não conseguem entender os propósitos de Deus.
que Deus dá o seu filho para morrer pela humanidade? Fala a verdade. Dentro de uma ótica de Corinto. Porque se você fala dentro de uma ótica da Suécia, da Suíça, de uma cidade que não tem ladrão, uma cidade, alguém fala o nome de uma cidade boa aí? Brasil? Não, para. Entende? Você vai falar assim, não. Mas dentro de uma ótica de uma cidade terrível. Ele fala, para quem não reconhece, isso é loucura. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, dá o seu próprio Filho para morrer por eles. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quase que eu errei. Que tenha a vida eterna. Você vai tão soberbo falar o versículo que você tropeça. Que tenha a vida eterna, porque Deus amou. E esse amor para os gentios é loucura. É só eu te perguntar, você teria coragem de dar o seu filho por alguém? Hoje nós estávamos tendo uma aula aqui na escola dominical que você deveria vir semana que vem, porque vai falar de infarto, parada, 7 de setembro. E uma das palavras é o seguinte: antes de você salvar alguém, observe se você não vai morrer junto. Observe se você já viu no avião? Você entra no avião, aí vai lá, ficam duas pessoas no corredor do avião e fica, olha, porque carro de 100 nós temos aqui. As luzes se acenderão e papapá. E se tiver uma despressurização, as máscaras cairão. Não é isso? E quando as máscaras caírem, o que você tem que fazer? Primeiro você põe quem? Na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no papagaio, no cachorro, no senhorzinho da frente. Primeiro você põe em você, depois você põe nos outros. Deus pega essa cultura, muda tudo e fala, primeiro eu mando meu filho morrer. Primeiro eu mando o meu único filho morrer pela sua humanidade. E depois eu vejo se eles vão aceitar. Isso é louco, isso é loucura. Como assim? Eu mando meu filho para ver se de repente aquele povo vai aceitá-lo. Se de repente aquele povo vai se prostrar. Se de repente aquele povo vai querer andar com Jesus. Primeiro eu mando meu filho. Depois eu vou trabalhar no coração deles e vamos ver o que vai dar. Já vi pessoas em momentos de morte decisivo, morre, não morre, faltando ar nos últimos segundos, declarar, eu não quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E eu lembro que meu pai, com toda a sabedoria do mundo, falava, então, deixa eu te falar uma coisa, você vai para o inferno, eu vou para o inferno consciente, mas não aceita Jesus. Hã? Meu irmão, no último fôlego de vida, o cara se pega em qualquer coisa. Se você falar que essa garrafa salva, ele fala, me dá. Se você falar que esse celular salva, me dá. Porque você está morrendo. Para quem morre sem Jesus. Mas já vi pessoas que aceitou Jesus quando estavam no começo da sua enfermidade e no momento crucial, quando eu virei as costas, ela morreu. Quando eu fui falar, dona fulana, a senhora lembra do que a senhora fez há tanto tempo atrás? Que a senhora aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Preciso me preocupar com isso. Precisamos reafirmar isso. Eu aceitei. E acabou. Ele é meu Senhor. Quando eu virei as costas para pedir para a filha entrar, a mulher morreu. Fala a verdade, irmão. Hã? A mulher morreu. Ela teve a oportunidade de carimbar e assinar, Senhor, pinga o sangue aqui, agora me leva. Está tudo certo. Para os gentios é loucura. Para muitos crentes que não têm a convicção da sua salvação, continua sendo loucura. Porque vida cristã, vida de evangelho,
Para muitos ainda é loucura. Eu ia à igreja todo domingo, eu abri mão do meu pecadinho gostosinho, eu abri mão da promiscuidade, eu abri mão da avareza, eu abri mão de ser o macho da casa e mandar minha mulher calar a boca e dar uns tapas nela, eu abri mão de poder bater no pé, eu abri mão de fazer... Não, pastor, é muito difícil ser cristão, porque é abrir mão de muitas coisas. Não, você não... Essas pessoas não entenderam como você entendeu. Ser cristão não é você abrir mão, é decidir no seu coração que eu não quero, apesar de poder fazer. Entendeu aí, irmãos? Eu não quero, apesar de poder fazer, de ter liberdade de fazer. Sabe por que não fumo maconha? Não é porque eu não posso. Eu posso, mas eu decidi que não quero. Sabe por que eu não bebo? Porque eu decidi que não quero. E aí as pessoas vêm com aquela piadinha, mas Jesus bebeu, a festa virou água e vinho. Eu não quero, e daí? Vai discutir comigo? Não quero, decidi. Experimentei esse negócio. O negócio desce rasgando aqui, ó. Parece que tem um bicho aí dentro de mim. Tem. Eu falei, não quero. Pobre, meu irmão. Nem suco de uva me dá azia. Coca-Cola gelada. Aí eu peco de outro jeito, porque eu bebo 2 litros. Você está entendendo? A loucura da cruz é quando nós entendemos, e não somente entendemos, mas aceitamos. O que significa, o que aprendemos e usufruímos dessa loucura da cruz? 3 pontos, rapidinho. Primeiro, a cruz como loucura para o mundo. O mundo não entende um Deus que morre. A ideia de vitória por meio da morte. Parece que a morte é uma grande derrota. Mas a ideia de vitória por meio da morte. Nós tivemos uma experiência aqui na igreja, quando um jovem que tocava bateria na igreja morreu, o Bruno. E eu falei, e agora como que eu vou pregar? Como que eu vou chegar lá no cemitério? Não se pode nem abrir, porque foi Covid, não pode abrir, não sei quantos foram algum enterro. Irmão, é terrível, na época do Covid. Parava o carro, pegava e enterrava, a família ficava assim, ó. Desumano, terrível. E quando o carro parou, eu fui lá no motorista. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você não vai fazer como eu já vi. Você vai dar um tempinho, mas eu não posso. Pode. Jesus te libertou, você pode. Você dá um tempinho, eu preciso pregar, preciso falar. E a minha cunhada estava em casa e falou assim, foi a Rosa, não foi? Falou assim, esse jovem, ele morre vitorioso. Não é isso? Ele morre curado. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu fui pregar. E a palavra foi curador para todos que estavam ali. Como foi curado se morreu de enfermidade? Porque no céu não haverá dor, não haverá Covid, não haverá morte, não haverá sofrimento. Ele não sente saudade, a família sente. Ele não sente saudade. Ele está na glória com o Pai, esperando você e eu subirmos. Quantos querem encontrar com o Bruno? Amém. Vai com Deus. Agora você pensou bem no amém, né? Eu quero, mas não agora. Quando chegar a minha hora, quando for chamado, Alexandre, vamos lá? Fazer o quê, né, Senhor? Não pode mandar o do lado aqui? Não pode ser esse? Tem que ser eu. Débora, arruma melhor do que eu. Ó. Com mais do que eu. E é fácil. Quando nós entendemos isso, a morte, a ideia da vitória pela morte, foi o que Jesus trouxe para mim e para você. A segunda coisa, a cruz como poder de Deus para os salvos. Na cruz, o pecado é vencido. Na cruz, a condenação foi removida. Não há mais condenação. Foi removido. O pecado perde a sua vez para o que se permanece no Senhor. Aquilo que parecia derrota se transforma na maior vitória já contada.
Essa semana que passou, nós tivemos a morte do Papa. Eu não vi muita gente chorando, mas morreu. Eu não vi. Não foi tão comovente como João Paulo. Quem lembra do João Paulo? Nossa, eu fiquei, meu Deus do céu, João Paulo morreu. Eu falei, opa, sou crente. Mas o Fluminense cantava, a benção, João de Deus, nosso povo. O Fluminense cantava isso. E eu em casa sozinho. E o Fluminense perdendo. Mas entenda uma coisa. Aquilo, ele morreu. E você sabe que ele não vai ressuscitar. Já estão especulando um novo Papa. Já estão especulando um novo homem para estar no lugar dele. Um novo homem para assumir. E a minha oração papal é para que não seja nenhum brasileiro. Senão Alexandre de Moraes vai se meter lá. Irmãos, aquilo que parecia derrota se transforma na maior vitória já contada. Aí vai ficar ruim, hein? Na maior vitória já contada. Como que é marcada a humanidade? Antes e depois de Cristo. Guarda isso. É um homem que marcou a história. Essa semana eu conversei com uma menina, e essa menina falou para mim assim, não, porque os vikings foram antes de Jesus. Eu falei, não foi antes de Jesus, foi depois de Jesus. Não, foi antes. Eu falei, não foi. Eles atravessaram o norte, vieram para o sul, para matar os católicos. Fizeram regar. Não. Eu falei, então você pensa o que você quiser, minha filha. É isso aí mesmo. Mas você entende? Foi antes ou foi depois. Você começa, a humanidade, ela tem um marco na sua história. Ela tem um marco, e esse marco se chama Jesus Cristo. Que para alguns é loucura, mas para nós é vitória. É poder de Deus. Para mim e para você é poder de Deus. Sabe o que eu aprendo também? Que fomos chamados para vivermos a mensagem da cruz. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Ele diariamente. Fomos chamados para vivermos essa mensagem. E essa mensagem te convida, você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Não é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ficar parado. Não é negar a si mesmo, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque a sua cruz está carregada do seu eu. Está carregada das suas lutas. Está carregada das suas fraquezas. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo essa cruz de Alexandre mortificado e sigo ao Senhor, porque eu quero encontrar o meu Redentor, sarado, limpo, salvo, santificado naquele que me salvou. Não é somente negar a mim mesmo. Não, Alexandre, você não vai fazer. Uma hora eu vou me ceder. Eu vou ceder a mim mesmo. Não, Alexandre, você não vai fazer. Tá bom, agora não. Não, Alexandre, você não vai fazer. Tá bom, agora não. Não, Alexandre, você quer ver uma coisa? Eu coloquei no meu coração que ia diminuir o tempo nas redes sociais. Você conseguiu? Nem eu. Porque eu me auto-sabotei. Mas eu preciso olhar. Porque eu postei o negócio lá. E eu preciso ver. Sabe como dá tudo certo? Quando eu nego a mim mesmo. Pego essa cruz e falo, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo. Eu não vou mexer nas redes sociais. O telefone está na mão, apitando loucamente, aparecendo, e eu falo, não vou abrir. Não vou. Não vou. A bateria dura quase 2 dias. Somos convidados a vivermos os padrões do reino e não os padrões do
mundo. Quando fomos chamados para vivermos a mensagem da cruz, fomos convidados para vivermos os padrões do reino. E eu quero convidar você a você pensar no padrão do reino. Porque há um engano hoje pregando, dizendo que padrão do reino é BMW da garagem. Que padrão do reino é dinheiro no bolso. Que padrão do reino é casa no Alphaville. Que padrão do reino é relógio de 200 mil reais, de 1 milhão. Que padrão do reino é aquilo que eu tenho na minha conta bancária. Não é esse padrão do reino que Jesus Cristo nos deixou. Não é esse padrão do reino de quando nós lemos os evangelhos e lemos a história de Jesus Cristo, não é esse padrão do reino. Não sou contra, você pode e deve trabalhar para enriquecer. Mas o seu coração não pode mudar de padrão. O meu coração não pode se voltar ao dinheiro. Não é o dinheiro que vai ser meu senhor. Eu sou o senhor do meu dinheiro. Eu sou o senhor do meu carro. Meu carro me leva onde eu quero. Eu ponho quem eu quiser no meu carro. Se eu quiser colocar 10 no carro, naquele branquinho ali pequenininho, entra 10 pessoas se as pessoas estiverem dispostas a entrar. Ai, mas o amortecedor, ai meu Deus do céu, ai, o que me deu, troca e me dá o maior, o novo. Não há problema. O padrão do reino é o meu coração não está preso a essas coisas. Padrão do reino é quando eu entendo que se eu vou fazer alguma coisa e isso escandaliza algum de vocês, eu não faço. Quando eu vou fazer alguma coisa e isso vai escandalizar alguém, eu deixo de fazer. E não falar, o que que tem, pastor? O que que tem? O que que tem? Está no barzinho e tomando, a Bíblia não nega. O que que tem, pastor? Andar de saia curta. O que que tem? Está vestido a hidrovácuo. O que que tem, pastor? Tem que andar assim, ó. Porque se fizer assim, irmão, rasga. O que que tem, pastor? O que que tem? Ir para o inferno. Precisamos entender, queridos, da loucura da cruz. É negar a si mesmo. O que que tem eu dentro da minha casa? Xingar os palavrãozinhos de vez em quando. Pastor, eu preciso me desestressar. Dá um glória a Deus. Não desestressa, né? Porque a sua carne tem que gritar mais alto. Quando você estiver estressado, você chega lá e dá um aleluia. Por que você vai xingar um palavrão? Por que você vai abrir a janela do carro e vai mostrar o dedo do meio para o cara? Diz assim, eu te abençoo, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? A loucura da cruz tem que marcar os nossos corações. É o padrão do reino. É o padrão do reino. Sai daqui, diabo. É o padrão do reino. É o padrão do reino. É o padrão de homens e mulheres redimidos, tocados, sensíveis, prostrados aos pés do Senhor. Não preocupados com o que as pessoas vão achar, não preocupados com o que a Débora vai achar, não preocupados com o que os meus filhos vão achar, mas preocupados no que Deus vai pensar de mim. Quando Deus olha para mim, eu espero que Ele fale, servo bom e fiel. Eu espero muito que Ele fale isso. Senão Ele vai falar, está preparado para o diabo e seus anjos para Ele também. Não quer nada comigo. Vive o evangelho superficial. Dá glória a Deus na igreja, mas passou nessas 4 portas, essas 2 portas aí, irmão. Vida louca. O que que tem? Eu não respeitar minha esposa na internet, no celular, no computador, e vestir-me da mesma promiscuidade que Corinto vestiu. O que que tem, pastor? Para você a cruz deve ser loucura.
Mas para aquele que aceitaram Jesus Cristo é o poder de Deus sobre a sua vida. Somos convidados, não. Fomos chamados para viver a mensagem da cruz. Proclamar com ousadia a mensagem que transforma vidas. Proclamarmos a mensagem que transforma vidas. Agora vamos ser sinceros. Você não precisa me responder. Você não precisa me responder, de verdade. Fique aí no seu coração. A sua vida proclama a glória de Deus? Hã? Não, não me responde. A sua vida proclama a glória de Deus? Não. Lá no seu trabalho, quando a pessoa olha para você, ele vê Deus na sua vida? É para pensar com verdade, irmão. Ele vê Deus. Quando você chega na sua casa, a sua mulher, o seu marido vê Deus na sua vida? Os meus filhos veem Deus na minha vida? Quando eu tenho que sentar e conversar com eles, quando eu tenho que resolver problema com eles, eles veem Deus na minha vida? Nós devemos proclamar a glória de Deus, e achamos que proclamar a glória de Deus, e também nós viemos aqui para a praça, no sinal, colocarmos camisa, Jesus Cristo é o Senhor, comunidade nele, e colocarmos, Deus é o Senhor, comunidade nele, vem para cá você também, comunidade nele, e achamos que isso é proclamarmos a glória de Deus. Mas na hora que eu estou no mercado, e essa pessoa passa e me vê de longe, ele vê Deus na minha vida? Ele vê Deus nas minhas atitudes? É o poder de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus sobre você e mim. Será que a minha mãe lá no Rio, quando eu ligo para ela diariamente, e quando ela não atende, eu mando mensagem, oi, mãe, me atende, pelo amor de Deus, mãe, fala comigo. Ela, menino, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu que estou perguntando à senhora, o que está acontecendo? A senhora não falou comigo 6h30 da manhã. Está tudo bem? Porque sabe qual é o meu pavor? Ela deitar hoje à noite e não acordar amanhã. Se eu mandar mensagem 6h30, 7 horas, ela não me responder, eu pego o carro e vou lá, irmão. Porque ela mora sozinha. Mas será que essa minha mãe, que está lá a 300 quilômetros de distância, ela vê Deus na minha vida? Será que aonde eu moro, as pessoas veem Deus na minha vida? Vê Deus na tua vida? A coisa é muito séria, queridos. O povo da cruz não é um povo somente de boca para fora. É um povo que tem essa cruz marcada no seu coração. É um povo que tem esse Cristo estampado na sua vida. É um povo que tem esse Senhor reluzente. Aonde Ele vai é sal, aonde Ele vai é luz, aonde Ele pisa transforma. As pessoas olham para Ele, vê o amor de Deus, e vê o caráter de Deus, e vê o Senhor no meio das lutas, no meio das dificuldades. Ele vê Deus sobre a tua vida. É dessa forma. É dessa forma, é desse jeito. Será que você exala a presença de Deus quando de repente você não tem nada na sua casa? Fala a verdade. Você abre o armário assim, ó, aí, você fala, meu Deus, a minha geladeira parece uma piscina, né? Só tem água. Eu falo, Jesus. Esses dias em casa estava desse jeito. Hoje em casa está desse jeito. Hoje eu peguei um dinheirinho porque não tinha papel higiênico, irmão. Aí é o fim da picada, né? Mas tinha guardanapo. Revista não dá, irmão. Aí hoje, quando acabou a escola dominical, aí a Débora perguntou assim, amor, nós vamos comer o quê? Aí eu bati a mão na escritura. Eu já tinha falado com o Isaac. Falei, Isaac, o pai está com 20 no bolso. Dá para comprar 5 pães.
Era só 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou no lucro. Não tinha 5.000 pessoas, só estava eu e Débora, porque Isaac foi para São Paulo, Esté está fora, só tinha eu e ela. Um dia nós comemos pão amanhecido de 2 dias. E está tudo certo. Não tinha para jantar, não tinha nada para almoçar um dia. Aí um casal me ligou no dia anterior e falou assim: o senhor quer vir almoçar aqui? Eu falei, claro. Pô, irmão, eu não sabia o que ia almoçar no sábado. Falei, claro. Na quinta-feira acabou o culto, o senhor quer comer uma pizza lá em casa? Claro. Comi bem. Mas será que é essa a palavra que sai da tua boca? E a Débora falou assim, sabe o que se chama isso, Alexandre? Provisão. Isso se chama provisão. E eu prego que não vai faltar nada na sua mesa. E nem na minha vai faltar. Minha barriga está cheia. Agora está quase vazia, Isaac. É, porque eu almocei, eu costumo almoçar e não comer mais nada. Eu fico quieto. E ele falou para mim assim, pai, o hospital não pagou ainda. Para não dar confiança, eu falei, rapaz, e saí de perto. Pai, o hospital não pagou. Eu falei, isso é terrível esse negócio, viu? Aí eu falei para ele, não vou nem te contar, filho. Como que é a sua atitude em relação a essas coisas, irmão? Como que é a sua atitude? Padrão do reino. Jesus pega 5 pães, tem 5.000 pessoas. É padrão do reino. Distribui. É padrão do reino. Acaba o vinho. O que Jesus faz? Serve lá para o mestre-sala. É padrão do reino. A abundância chega. O padrão do reino, ele se estabiliza na tua fala, no teu pensar, no teu coração. Quando você permite que o teu coração seja roubado pelas atitudes ou pela situação que você está vivendo. Essa semana eu orei muito sobre isso. Você pode acreditar, eu orei muito sobre isso. Eu falei muito com Deus sobre isso desde a semana passada. Muito sobre isso, tenho orado ao Senhor. Falei, Deus, eu não sei o que o Senhor está querendo. Eu não sei o que o Senhor está testando. Eu não sei o que o Senhor quer ensinar para mim e para Débora. Mas na minha boca não. Minha boca não vai sair murmuração. Não vai sair. Tem visitante aqui hoje? Você não é mais visitante, nego. Fica firme aí. Há 15 dias atrás, eu estava em casa e eu recebi um telefonema do vizinho. Pastor, e aí? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando ele liga, eu chego até a tremer. Falei, dá aí a notícia, cara. Cortou a luz da igreja. Eu falei, tá bom. E aí? Eu falei, e aí o que? Está cortado. Eu falei, vou ver o que eu vou fazer. E não falei nada. Fiquei quieto. Comentei com a Débora. Para o coração não explodir. E fiquei quieto. Deu meia hora, o Bruno ligou. E aí, pastor? Malandramente, ele me amaciou primeiro. Por já me conhecer desde criança. Me amaciou primeiro. Como é que o senhor está? Está tudo bem? Está tudo firme aí? Belezinha? Sei o quê. Aí eu falei, está tudo bem, Bruno. Está tudo bem, graças a Deus. Aí eu falei para ele, só tem um negocinho, cortaram a luz da igreja. Estou sabendo. Quase falei, fofoqueiro. Será que ligaram para ele também? Aí ele falou, eu fui lá na igreja. E fui lá pegar, fazer alguma coisa e não acendeu a luz. Eu falei, pois é. Não se preocupe. O Bruno tem estado extremamente preocupado comigo e com a Débora. E eu vou ser sincero para os irmãos, nós estamos extremamente cansados.
Eu não preciso dar relatório do cansaço, mas desde o ano passado, nós estamos extremamente esgotados. 2024 foi um ano de muitos desafios para mim e para ela. Foi um ano que nós demos tudo que nós podíamos, e faz muito tempo que nós não tiramos uma férias. Porque investimos nos nossos filhos. E não nos arrependemos de nada. Mas nós estamos assim, uma gota quando cai. Eu no domingo eu estava aqui e estava tendo aquela festa domingo, aquela festa de adoração. Quando eu olho para cá, esse pedestal quebrado. Aí eu olhei para a Débora, falei, quem quebrou o pedestal? Irmãos, por nada. Tinha outra aí, ó, já colocou no lugar. Mas o coração é tomado, assim, ó, você sai. E a Débora falou assim, dá para você acalmar? E eu fiquei, quem foi que quebrou? Porque agora não vai falar ninguém. Porque agora ninguém fala nada. Porque não sei o quê. Foi dança, foi canto, foi não sei o quê. Quem foi que quebrou? Quem foi que... Eu não quero saber quem quebrou, não me interessa. Está aí, ó. Mas uma gota se torna assim um mundo. Eu fui ali atrás falar um negócio, o Guilherme comentou comigo uma coisa, eu dei uma resposta, ó, cortei cabeça, tronco e membro dele. E eu já chamei ele, falei, você me perdoa, nego, por favor. Ele falou, pastor, está tudo certo. Eu já namorei a Estel, sei como é que é. Falei, eu quero que você me perdoe. Nós estamos extremamente cansados. E às vezes o que nos chateia é que pessoas não respeitam isso. Esgotados. Estamos tentando nos reanimar. Tem uma doença que chama aí burnout. E eu li sobre esse negócio e falei, meu Deus, será que esse negócio sou eu? E na hora eu repreendi, falei, não. Mas o pior louco é aquele que não aceita uma realidade e não se trata. Então, queridos, eu ia deixar a luz queimada. Ia deixar. Para que você e eu chegássemos aqui no domingo. Vamos ter culto. Aleluia, vamos lá. Vamos. Pastor, e aí? Não tem luz, queridos. Mas o Bruno falou assim, não se preocupa, eu vou resolver isso. Eu falei, tá bom. E eu sei que ele ligou para os irmãos, pediu, fez vaquinha. O dinheiro caiu, nós pagamos. Entrei em contato com o vereador, um dos vereadores na cidade. Pedi para ele, por favor, não, eu tinha uma reunião com ele e a igreja estava cortada ainda. Eu falei, vai ser pago. O Bruno já tinha me falado que já tinha levantado o dinheiro. Eu falei, vai ser pago, mas eu preciso ligar isso urgente, porque está tendo ensaio da Páscoa. E vai parar tudo. Aí ele falou, paga e me manda na hora. Paguei e mandei para ele. Pedi para o Andrezão ficar aqui, de sentinela. E vim e falei para ele, eu vou te render daqui a pouco aí. Deus é tão bom na minha vida que quando eu cheguei, chegou o caminhão junto. Eu não fiquei sozinho aqui. E tirei uma foto, mandei para o Bruno, mandei para você e mandei para a Débora. E a Débora falou assim, meu Deus, que vergonha. Porque não veio só um cara com a escada, subiu para ver o defeito, não. Parou um caminhão, irmão, com a caixa, subiu a caixa, todo mundo saiu. O cara vai lá em cima, desce. Ó, tá ligado lá, hein? Obrigado, hein? Mas a maior vergonha não foi da minha esquerda, não foi da minha direita, não foi da frente. Minha maior vergonha foi quando entrei no carro e falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me perdoe porque é a tua casa. A gente tem no nosso coração um zelo pela tua casa. O zelo para estar tudo tão bonito. O zelo para que as coisas aconteçam. A minha maior vergonha não foi o que o vizinho, se dane o que o vizinho achar. É o que o Senhor estava pensando de mim e de você. E eu pedi muito perdão ao Senhor. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Nós nunca deixamos isso acontecer.
Não porque às vezes tinha dinheiro no caixa, mas porque às vezes no particular, eu e Débora, nós ganhávamos ofertas. E eu já contei aqui dezenas de vezes que nós ganhamos ofertas. E das ofertas que nós ganhamos, nós tiramos e pagamos a conta. Às vezes na nossa casa está faltando, está com 2 atrasado para 3, mas na igreja estava a ordem, porque nós tirávamos do nosso bolso e colocávamos. Porque é a casa do Senhor. Falei, Senhor, mas eu não sei o que o Senhor está fazendo, porque nem as ofertas desde novembro estão vindo. Nem as ofertas desde novembro não estão caindo. Não é que não está pingando, não está vindo nada. Eu não sei o que o Senhor quer ensinar, mas o que o Senhor quiser ensinar, eu vou passar para a igreja. O povo da cruz, queridos, ele tem um coração ensinável. O povo da cruz tem um coração pronto a receber e a ouvir e a aprender. Entenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui chamando a sua atenção, não é isso não, em nome de Jesus, não é isso. Eu só quero que você entenda que como povo da cruz, nós precisamos fazer a coisa correta. E aí, foi feito o levantamento dos dizimistas da igreja. Aí você se entristece mais ainda. Porque juniores são dizimistas. Juniores, com seus 10, com seus 5, com seus 1, são dizimistas. Diários. Pode ser do lanche, pode ser do que for. E adultos nunca caíram seus dízimos. Eu quero que você entenda, irmão, em nome de Jesus. Quer dizer, então, pastor, espera aí, que eu ser dizimista vai mudar o quadro financeiro da igreja? Deus não trabalha com valores, Deus trabalha com coração. Eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ter 10 mil para pagar 1.000 e não paga. Olha que loucura isso. Você pode ter 10, mas não consegue pagar 1.000. Mas você pode ter 1.000 em fidelidade e com Deus você pagar 10. Talvez você não consiga entender isso porque você nunca viveu daquilo, dos padrões do reino. E eu falei, Senhor, nós pregamos um mês inteiro, em todas as reuniões, sobre o povo da cruz, e esse povo não conseguiu entender o real significado da cruz, de rendição, de confiança, de fidelidade, de prostrar-se, de saber que Tu és Senhor. Senhor, me perdoa, porque a casa está arrumada, enquanto seu templo está bagunçado, sem luz. O Senhor me perdoa, porque o versículo diz que as casas estão pintadas, está tudo arrumado, mas a igreja não, a casa de Deus não está. Senhor, o Senhor me perdoa, porque nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, Senhor. O povo da cruz, ele consegue entender isso, irmãos. O povo da cruz começa a entender isso. É quando o coração se desprende das coisas palpáveis e o coração se pega nas coisas espirituais e diz: o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Porque se não estiver, não tem jeito. A minha fidelidade para com Deus não é negociável conforme o saldo da minha conta. A minha fidelidade com Deus não é negociável com o que acontece na minha conta corrente, no meu cartão de crédito. A minha fidelidade com Deus é por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele se revela, por aquilo que Ele já fez e pela obediência de viver Cristo todos os dias. Eu estou esperando a tesoureira terminar essa lista. Sabe por quê, queridos? Porque quem estiver na liderança da igreja não vai estar mais se não for fiel. Se você dá aula, mas não for fiel, eu vou te convidar a você sair. Se você toca e não for fiel, eu vou te convidar a você largar. Pô, pastor, mas a gente precisa de corações sinceros. Põe o pastor Rodrigo para tocar. Põe o Andrezão para tocar. Vamos cantar 3 músicas de novo. Se você que canta não é fiel, você não vai mais cantar.
Pastor, aí o senhor está me coagindo. Eu não estou te coagindo. Eu estou sendo zeloso com a igreja. Eu não estou te coagindo, eu estou sendo zeloso com o altar. Sempre foi assim, Diego? Sempre foi assim, André? Zeloso. Porque não adianta, queridos, nós estarmos na casa do Senhor, mas a cruz não fazer significado em nossas vidas. Não adianta. Deixa eu te dar uma outra orientação, antes de falar o último versículo aqui e terminar a mensagem. Queridos pais de crianças, eu sei que você quer ensinar os seus filhos a serem fiéis ao Senhor. E deixe seus filhos pegar o envelope e trazer no altar. Eu sei disso. Mas deixa eu te contar uma história. Lá no Rio de Janeiro, quando meu pai nem pastor era, uma das melhores fases da nossa vida, quando meu pai não era pastor, nós éramos família. É esquisito isso, né? Mas meu pai chegava em casa, 10 horas da noite, e falava assim, 10 horas da noite, vamos comer Bob's? Não tinha McDonald's na época, McDonald's da geração nova. Vamos. Pegávamos o ônibus, íamos até Nova Iguaçu, descíamos, andava no calçadão de Nova Iguaçu, escuro, 10h30 da noite até o Bob's, que tem até hoje lá, não tem, Renata? Está lá. Íamos lá. E pobre queria comer o quê? Big Bob's. Eu queria comer aquilo lá. Antigamente tinha a laranjada do Bob's. Quem era da época da laranjada do Bob's? Ah, mentira. Só eu? Ah, para. A laranjada, que o cara puxava uma alavanca assim, ó. Aí ele enchia o copão. Com a laranjada do Bob's. A gente comia aquilo ali. Meia-noite a gente voltava para casa. Eu via no calçadão pulando, irmãos. Mas pulando de alegria. E eu olhava para trás e via os dois vindo atrás. Um aperto. E eu sabia que às vezes aquele lanche era o único dinheiro que tinha. Mas fazia aquilo para poder agradar. Mas quando chegava o culto de domingo, ele me chamava, porque meu pai foi pastoreado por um pastor chamado Jaime Kratz. Um americano, com esse nome, americano, lutador de boxe. E ele estava no culto e olhava assim, ó, quem está faltando? Fulano. Ah, dirige o culto aqui. Por Deus, dirige o culto aqui. Saía, ia a pé lá na casa do meu pai. E a minha avó, mentirosa, abria a porta. Oi, pastor, o que a senhora está fazendo em casa essa hora? Não, é porque... Cadê o Eloy e a Lucy? Entra aqui, pastor. O pastor dava um passo para dentro. Meu pai abria a janela, aquelas casas que a janela era para a rua. Pulava e corria para a igreja. Não, eles foram para a igreja. Olha. Aí, pastor, foram para a igreja? Eu não vi eles lá. Ah, deve ter ido lá atrás no banheiro na hora que você olhou. Quando o pastor chegava na igreja, estavam os dois santificados. Por Deus, irmãos. E ele aprendeu que todos os cultos, ele me chamava, então ele aprendeu a estar na igreja de domingo. Ele aprendeu a estar na igreja de domingo. Eu aprendi a sentar no primeiro banco, não foi por um adivinho da minha cabeça, foi porque eles sentavam e eu sentava. Aí ensina a criança. Eu sentava, a Débora sentava, o Isaac senta. A Esther senta. Ensina a criança. Tá bom. Ó, Alexandre, vem cá. Oi, pai. Hoje tem culto. Tem. Toma aqui, ó. Tirava do bolso uma moedinha, uma nota, seja lá o que fosse. Esse aqui é da sua oferta. Eu colocava no bolso, eu vinha para a igreja, esperando o quê? A hora de passar o gasofilácio.
A hora de passar o gasofilácio. Ah, irmãos, não tinha nada mais gostoso, porque antigamente, a Débora lembrou, e lá se misturava, era tipo uma cuia. E eu pegava a moedinha e fazia assim, ó. E as pessoas colocavam a nota. Não tinha esse negócio de envelope, não. Envelope é igreja moderna, que não quer mostrar valor. A nota, a nota. Quando o irmãozinho dava 6, você leva? A nota. Não tinha esse negócio. Quando a gente pede o hóstia, tarde, passa, fica assim, ó. E ninguém se manifesta. Não. Passava. E as pessoas iam ofertando. Eu aprendi desde cedo que oferta se separa em casa. Agora, queridos pais, 99% dos envelopes que caem nessa salva, nesse recipiente, estão vazios. Sabe por quê? Você está ensinando errado seu filho. Você está ensinando errado. Quando é criança, mas quando é adulto, o pastor falou que tem que dar oferta, adulto vem. O pastor está lá na frente, tem que ver. Como se eu fosse o julgador da sua vida. Como se eu fosse o julgador da sua vida. E coloca o envelope vazio. No que o homem me rouba? Nas suas ofertas, nos seus dízimos. Então, pais de crianças, ensinar o caminho é ensinar o caminho correto. Correto. Põe uma notinha, deixe ele ver. Sabe por quê? No coração dele vai brotar o seguinte: quando eu era criança, meu pai me dava notinha. Depois que eu cresci, eu coloco a minha. Porque senão brota no coração de uma criança que só ele trazer o envelope já está pago, já está feito, já está realizado. Você ensina o caminho de forma errada. Faça de forma correta. Faça de forma correta. Coloque, deixe ver colocar. E se você não tem, o que eu vou fazer agora? Minha filha, meu filho querido, o papai não tem. E você hoje não vai levar. Porque pode acontecer, ué. Ou você todo dia tem dinheiro no bolso? Pode acontecer. Mas o pior engano é quando você se engana sabendo que está sendo enganado. Por você mesmo. Ai, que loucura. Por você mesmo. Outra coisa que o Senhor nos convida é sermos fiéis. Em nome de Jesus, igreja, deixa eu te falar uma coisa. A tua fidelidade é que sustenta essa casa. É que sustenta essa casa. É a tua fidelidade. É o teu coração. É o teu amor. Está fazendo-se um levantamento. A tua fidelidade em relação ao som que você se propôs, bênção, está se fazendo um levantamento. Mas lembra quando eu falei que essa semana em casa não tinha nada? Porque quase que 100% vem para cá. Não está sustentando a minha, não está sustentando aqui. Porque tem meses que você dá e tem meses que você não dá. Tem meses que você faz e tem meses que você não faz. E eu não poderia terminar essa palavra, essa série da cruz, se você não entendesse isso. Se você não entender isso. A marca da cruz começa por aí. Eu não dou dízimo e oferta porque está me sobrando. Porque nos meus 28 anos, 29 nós vamos fazer? 28 anos? 8? Você não sabe, Débora, quanto tempo temos de casado? Isso, desse 28. Nunca teve sobrando. Teve sobrando, bem? Não, sobrando não. Mas nós já demos ofertas. Nunca falhamos nos nossos dízimos. E Deus nunca deixou. Eu sei que
Na administração, manda-se ter um fluxo de caixa, de reserva, para um mês que não entra. Não é o caso, irmão. Não entra para o mês, quanto mais para guardar. Faz essa conta rápida aí. Eu queria, em nome de Jesus, que você permitisse o seu coração ser moldado. Que você permitisse que o seu coração seja tocado. Que você permitisse que a cruz, que é o poder de Deus, venha sobre a tua vida, irmão. Para você que nunca foi fiel, você não sabe nem o que é colocar o seu dízimo no altar do Senhor. Liderança, cara. Como é que você quer usufruir de uma coisa que você não investe? Não investe. Vai começar de mim, da pastora, do pastor Rodrigo e do Bruno. Porque se um de nós quatro não tiver, não sobe para pregar mais. Belezinha. No louvor, Isaac, você é fiel? Não? É ladrão? Desce. Everton e Danilo? E aí? Meu irmão. Desce lá, os dois. Dois ladrão. Vitor, Natália, Taliene. Seu nome mesmo? Lucas. Guilherme. Menara. Renata. Vitória. Mari, Andrezão. Não é constrangimento, é zelo. E eu tenho uma responsabilidade nesse altar. Eu não posso te conduzir para o céu e ficar olhando. Vai com Deus, vai. Eu vou passar agora na grande tribulação, ver se eu vou no segundo chamado. E o couro comendo no meu lombo aqui, ó. Mas que está maluco? Sem o Espírito Santo? Com o Espírito Santo eu já dou, mas sem o Espírito Santo aí vai desembestar tudo mesmo. Não. Nós vamos juntos para a glória, amém, queridos? Segura minha mão, pelo amor de Deus. E entenda, em nome de Jesus, o nosso cansaço. O pastor Rodrigo ontem chamou para poder cortar um bolinho. Estava tudo certo para ir. Chegou no final do dia, eu falei, vou não. Não vou não. Eu vou ficar em casa. E foi o que nós fizemos. Porque estamos extremamente cansados. O GCN, eu não vou, porque eu estou extremamente cansado. Nós estamos. Eu vou terça-feira, lá na casa do Andrezão, que vai ter churrasco. Toda a igreja? Não? Então foi só eu e Débora. É só quem vai e eu e Débora. Eu fui chamado. Fui convidado e convite lançado é convite aceito. Então você não vai. Irmão. Quinta-feira, eu ligo para o Bruno e falo, dirige o culto todo. Pastor Rodrigo, eu estou doente. Deus abençoe. Quando ele está bem, dirige o culto todo, pastor. Porque estamos extremamente esgotados. Extremamente esgotados. Se eu tivesse condições financeiras hoje, humanamente, eu pegaria minha esposa, deixaria meu filho aí, quem tem que trabalhar. Pô, cara, alguém tem que trabalhar. Eu pegaria, tiraria 6 meses de férias. Para nada, irmão, só andar de carro. Você pode acreditar. Eu fui levar a Esther, na volta eu vi conversando com a Débora, falei, Débora, Regi Bittencourt, caminhãozão, vum. Irmão, como é que você dirige lá? Aquilo lá é horrível, né? Caminhãozão passando. E aí você vê assim, área de escape, cuidado, caminhão sem freio. Tá maluco, sair da frente. Mas aquilo aqui me desestressa. Ali, ó. A Débora. E eu ali, ó. Todo dia quando eu pego a estrada,
Quase sempre é madrugada. Irmão Zezinho sabe o que eu estou falando. Pensando na irmã Cidinha. Meu coração não aguenta mais. Estou voltando, amor. Eu queria primeiro que você fosse fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que você orasse por nós. Por mim e pela minha esposa. Orasse. Orasse mesmo, irmão. Põe nas suas orações. Eu queria que você entendesse. O reino não é para ser pesado para ninguém. Nem para mim, nem para ela. É para ser carga suave, leve, mas está pesada. Porque estamos cansados, só isso. Depois de 30 anos de ministério, vamos fazer esse ano. Eu estou declarando no púlpito isso. Que nós estamos extremamente cansados. Nós vamos viajar porque não temos dinheiro. Louvado seja o Senhor por isso. Mas estamos felizes por chegar aqui e ver você. Triste por chegar aqui e saber que outros ficaram em casa por nada. E que estão nos assistindo pela internet, cara de pau. Nosso coração se entristece, porque nós temos membros para lotar esse lugar aqui, ó. E ficar a gente lá em pé. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Há um versículo em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Nós vamos cantar um hino nesse momento, por favor, louvor. E esse hino fala que um dia nós estaremos na glória. E logo assim que nós terminarmos de louvar esse hino, eu quero convidar você a separar a tua oferta e o teu dízimo. Eu queria que você chamasse Olívia, pede para as crianças vir, por favor. Fala com as tias. Eu falei certo, né? Hã? De novo? E eu gostaria que você fosse separando tua oferta e teu dízimo aí nessa noite. Eu tenho diariamente recebido dezenas de cobranças. E eu falei para Débora, começa às 7 horas da manhã, irmão. Ai, que inferno. Eu falei, Débora, pelo amor de Deus. Eu queria que isso tornasse um hábito na tua vida. E nós vamos adorar essa canção porque o rei está voltando. É uma canção antiga, você deve saber. E depois nós vamos adorar ao Senhor. E aí eu quero que mesmo aqueles que não vão ofertar, não tem espécie, não tem dinheiro, não foi lá atrás no Rogério, no cartão, não há problema nenhum, querido. Mas eu quero que você pegue o envelope, porque eu vou orar por você nessa noite, depois dessa canção. Nós vamos fazer tudo isso junto. Vamos ficar de pé? Taliane, põe o Andrezão aqui, ó. Você que conhece, canta com a gente. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminou seu labor. Toda a terra está em suspense, é a voz. Você pode adorar, Senhor. Voltando, a trombeta está soando, o meu nome
igreja. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é chamado. Vamos juntos em nome de Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Declaro mais uma vez. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é chamado. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu estava, a Esté conversando, e a Esté, uma das coisas que ela falou assim, falou, sabe o que é legal? Na hora do ofertório,